Não, filho, não mexe nessa faca, você ainda não sabe cortar. Não, filho, não faça isso, não ande de bicicleta, você não sabe andar. Não, filho, não senta aí, você não alcança. Olá, papai. Olá, mamãe. Quem nunca teve medo de deixar o filho fazer as coisas sozinhos, por conta própria e assumir as consequências? E é nesse vídeo que eu vou estar falando da palavrinha responsabilidade. Vou estar dando o conceito, vou estar falando o que a gente faz e qual a solução para que a gente possa estar fazendo o que é certo para os nossos filhos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vindo ao Papai e Mamãe Ensina. Olá, papai. Olá, mamãe. Baseado naquilo que eu falei no começo do vídeo, eu vou estar falando do conceito de responsabilidade. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. E é isso. Você tem que deixar o seu filho assumir o risco e ele tem que assumir as consequências pelas coisas que ele faz, desde pequeno. Você tem que ensinar ele a fazer as coisas, você tem que tirar esse medo de que ele não consegue. Você tem que tirar esse medo seu de que o seu filho não vai conseguir. Isso é o seu medo. Se você não deixar ele tentar, você nunca vai saber se ele consegue. E se você demorar muito tempo, ele pode ser que desinteresse por aquela coisa. Bom, eu tenho como experiência as minhas filhas que elas sempre me pedem quando eu estou fazendo algo para fazer. Por exemplo, eu até gravei um vídeo com minha filha, se você não assistiu, volte nos vídeos anteriores que eu deixei gravado um vídeo que eu fiz com ela. E ela sempre me pedia, porque ela sempre me viu sentada aqui, eu fazendo um vídeo, falando, né? E ela queria fazer igual. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa, filha, então vamos fazer nós dois, eu vou estar explicando os comportamentos assim, e falei pra ela, né? Ela sentou, você viu que ela ficou comportada, então ela conseguiu fazer o vídeo junto comigo. Então você tem que deixar as crianças tentarem. E também minha esposa também, eu sempre falo pra minha esposa deixar quando ela tem interesse em fazer as coisas. Agora elas estão com 4 e 6 anos, elas estão aprendendo a fazer, a lavar a louça. Direto elas brigam uma com a outra que elas querem lavar a louça. E a gente tá deixando elas lavarem a louça. Elas nem alcançam a pia, elas sobem em cima da cadeira. Elas nem lavam direito, a gente às vezes tem que lavar de novo. Mas a gente deixa elas tentarem. Tudo que elas querem, na medida do possível, é lógico. Tem coisas que a gente sabe que é perigoso. Mexer com fiação elétrica, ligar e desligar da tomada. Tem coisas que a gente está ensinando aos poucos, mas sempre a gente perde. Agora, lavar louça. Se ela quebrar alguma louça, ela vai aprender. Então, a gente sempre deixa ela fazer as coisas. E cortar com faca também. Aos pouquinhos, a gente está deixando ela pegando uma faca um pouquinho. Então, a gente sempre deixa ela tentar. Se você tirar esse medo seu, você vai estar tirando esse medo da criança também. Se você dá a responsabilidade para a criança, então você vai estar explicando para ela que ela também está assumindo pelos seus atos. E se tiver consequência, por exemplo, ela cortar o dedo, ela vai estar cortando o dedo, ela vai sentir a dor, então ela vai saber que tem consequência se ela fizer alguma coisa de errado. Então, tudo isso já está pesando na educação do seu filho, da sua filha. E o quanto antes você tirar esse medo seu de deixar a responsabilidade na mão dos seus filhos, vai ser melhor, porque você vai estar criando seu filho de uma maneira que ele vai saber que tem consequências em tudo aquilo que ele faz. E ele vai ter responsabilidade assim que ele crescer. E vai tirar também um sentimento de preguiça. Porque se você demora para explicar, por exemplo, se você demora para explicar, deixar ele fazer as coisas que eles têm vontade de fazer, aquilo que a gente já faz no dia a dia, como lavar a louça que eu falei, vai chegar no futuro, que tiver adolescente, aí a gente vai falar assim, filho, vai lavar uma louça. Ah, não, pai. Depois eu faço. Ah, não, mãe, depois eu faço. Então, isso vai ficando para depois e você vai ficando cada vez mais preguiçoso, vai deixando a criança preguiçosa. Então, você vai acabar fazendo tudo pelo seu filho. Isso não é bom. Porque quando ele futuramente ele precisar fazer alguma coisa que tem responsabilidade, ele vai estar fugindo dessa responsabilidade. Por que eu faço tudo isso? Porque para se tornar, não uma rotina, mas para se tornar, tirar aquele cargo de que é difícil fazer, não é, para tirar aquela coisa de que, eu tenho que fazer todo dia, por que eu tenho que fazer? Não, que se torne um cotidiano, que ela faça por fazer.
E aquilo é a mesma coisa que a gente está trabalhando. A gente tem que trabalhar, a gente sabe que tem que fazer, então a gente já faz de modo até automático algumas funções, e é isso que vai acontecer se você der responsabilidade desde novo, porque ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e aquilo vai se tornar natural. Ela não vai ter mais aquela preguiça de fazer, porque já vai estar automático. Igual eu tenho muita preguiça já de lavar a louça. Não sei se você, homem, está me assistindo, é igual. Depois vocês me falam, mulheres, se os homens são iguais. Eu deixo sempre para depois. Minha esposa até fica brava, assim. Minha esposa já é daquelas, assim. Terminou de comer, já vai lavar. Eu já não, deixo acumular, depois eu vou lavar. Mas eu acabo lavando. Então, voltando ao assunto, é isso que eu quero passar para vocês. Para não se tornar um peso tudo aquilo que ela tem de responsabilidade. Toda essa responsabilidade que as crianças assumirem vai ser natural, então não vai ser pesado. Tudo que elas assumirem, elas vão saber que tem consequências, seja boas ou seja ruins. Beleza? Além do fato de você te dar preguiça para o seu filho, você tirando a obrigação dele fazer as coisas, você não dando responsabilidade para ele, você vai estar criando também uma criança com insegurança. A criança até quer fazer algumas coisas, mas por medo e por não achar que não consegue, porque você colocou esse medo na cabeça deles, de que ele não consegue, de que ele depende de você, tudo ele vai querer que você esteja perto, ou alguém que saiba mais esteja perto. Ele não vai ter coragem de fazer. Isso não é bom. Quando você já insere a responsabilidade desde pequeno, você coloca na cabeça dos seus filhos, você consegue, você tem que tentar, ele vai fazer. Mesmo que ele erre, mas pelo menos ele tentou. Então você sempre coloca isso. Eu sempre coloco aqui nos meus vídeos. Sempre faça, sempre coloque seus filhos para fazer, porque quando ele faz, mesmo ele errando, ele vai aprender. Ele vai aprender que talvez não era aquele caminho, que ele tem que dar outro caminho para que ele possa acertar, mas ele vai fazer. Então, tire esse medo seu, porque você tirando esse medo seu, vai tirar esse medo do seu filho. Eu vou dar um exemplo assim de quando minha filha era pequena. Ela tinha, como toda criança não sabia andar de escorregador, eu sempre colocava ela para escorregar, mas ela tinha medo. E o que eu fazia para ela perder esse medo? Eu ia primeiro. Então, ela queria ir, mas ela achava que ela não conseguia, e eu ia primeiro. Mesmo ela com menos de um ano, ela ficava assim, querendo segurar em mim, mas quando ela via eu fazendo assim, eu falava, vem agora com o papai. Ela ia. Você entendeu? Então, quando você vê que você está com medo, arranje coragem de algum lugar. Crie essa coragem para que você possa passar para o seu filho. Porque através dessa coragem, seu filho vai ver que você é um exemplo, como eu sempre falo nos vídeos também, e ele vai ver que você está corajando ele, que você está dando a responsabilidade dele, que você acredita nele. O mais importante é que você acredita nele. Se você acreditar nele, todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, ele vai saber que pelo menos o pai e a mãe acreditam nas coisas que ele faz. Beleza? Bom, e era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Vocês têm que deixar seu filho fazer tudo o que eles tiverem vontade para fazer, para que eles no futuro não tenham preguiça e tenham coragem, principalmente a coragem, porque quando você cria os seus filhos debaixo das suas asas, que você não incentive, que você não dá um incentivo para eles, que você sempre tem um medo, você passa esse medo para eles, você vai criar um filho dependente, e um filho dependente, um filho preguiçoso e sem coragem de fazer aquilo que ele tem que fazer. Bom, era isso que eu tinha para passar. Espero que goste. Se você não gostou, deixa o porquê você não gostou. Se você achou que faltou alguma coisa, também deixa aqui no vídeo. Dicas e comentários também logo abaixo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e tchau!